com o desembargador João Batista Damasceno e hoje entrevistando o advogado, doutor Sérgio Lins, que é brigadeiro também da Aeronáutica. Doutor Sérgio, e a Justiça Militar? O senhor conhece o funcionamento da Justiça Militar? É uma necessidade ainda termos justiça para os civis e justiça para os militares? Ou justiça militar em tempo de paz, que eu acho que essa que é a questão. O que o senhor acha disso? O senhor, como homem agora do Estado Democrático de Direito, um homem do direito civil, do direito brasileiro, para que essa diferença é necessária ainda? Ocorreram muitas discussões, né? Tanto na época da Constituição de se manter, me parece que é a corte mais antiga do país, né? E isso aqui sempre tem um peso muito grande, né? A história, né? Em que ano chegou, em que ano foi aplicado. Para quem está nos quartéis, ela é algo bastante confortável. Primeiro, como a quantidade de processos ela não é tão grande, permite que seja, vamos dizer, feita a justiça num tempo relativamente curto, tanto para condenar como para absolver. É o que nós percebíamos lá, né? Quando as coisas iam para as outras justiças, vamos chamar assim, as possibilidades eram muito grandes, mas o tempo era muito grande. Mas qual é a competência da Justiça Militar? Ela atua primordialmente para os crimes militares. Então, normalmente, você tem uma sindicância que seria, dentro dos quartéis, algo bem simples, que é para, vamos dizer, clarear aquele fato. Ela não visa nem muito o aspecto jurídico, né? Qualquer coisa que acontece que não se sabe direito o que aconteceu, nós vamos abrir uma sindicância. Vamos esclarecer para o nosso ouvinte o que é. O que é crime militar? O que é chamado crime militar? O crime militar, propriamente dito, ele tem um aspecto tanto do local onde ele ocorreu, como também de quem o praticou. Então, quando se juntam essas características, a gente tem o crime propriamente militar. E, a partir daí, ele vai seguir o trâmite da Justiça Militar. Um inquérito policial militar é algo que sempre também nós conversamos. A gente ouve na imprensa, foi aberto um inquérito. Aquele inquérito, ele só acaba na justiça. Ele não tem, em nenhum momento, eu até desconheço, talvez no tempo passado alguém tenha até tentado fazer isso, mas pelo que se faz no meio militar, no que se abre alguma coisa, tanto a sindicância, o inquérito, ele se transforma num boletim. Né? Ele sai publicado lá. E uma vez publicado, ele tem que seguir o trâmite, mesmo que seja para dizer que não há indícios de autoria, não há indícios de crime militar, né? Que é sim ou não, é a conclusão de um inquérito policial militar, ele segue para a Justiça Militar. Se envolver oficiais generais, ele vai direto para o Superior Tribunal Militar. Se envolver pessoas que não tenham esse nível, né, na hierarquia, fica nas auditorias militares, né? Diz uma coisa, um militar, em razão de um desentendimento envolvendo uma arma do quartel, mata o outro. Competência de quem? Hoje, dentro do quartel, com arma do quartel, ela é a competência da Justiça Militar. Existe muita discussão quando isso ocorre em relação a um civil, né, em outras circunstâncias, mesmo de quartel para o exterior, né, competência na hora que a coisa acontece num quartel em relação a alguém que é externo, a empresa. Isso, então, às vezes tem um conflito de competência, tem decisões de várias nuances, porque, como o senhor falou, nós atuamos no Brasil inteiro. Então, às vezes, no Rio de Janeiro, o entendimento, não, aqui é pacificado nesse sentido. Mas, às vezes, tem em outros estados de forma diferente. Doutor Sérgio, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro essas intervenções militares nas favelas, né? Essa insanidade, né, de achar que tanques podem impedir, né, o comércio varejista de droga, né? E né, pela formação, pelo modo de atuação, por tudo que diverge a vida civil e a vida numa comunidade empobrecida, miserável, né, de favela, e o modo de vida do militar, os conflitos eram inevitáveis, né? E aí, né, quem tem força, quem tem arma, quem tem, né, é também humano e pode tender ao abuso. Isso é assim que é a história, e para isso é que foi, né, constituído o direito. Essas pessoas que acabaram
né, se envolvendo, ou vitimadas, ou acusadas de crime, ali nessas regiões, acabaram na justiça militar. Nós temos vários casos, né, de donas de casa sendo processada na justiça militar por desacato, né, porque xingou o soldado na hora que o soldado estava batendo no garoto, né? É razoável ainda hoje a gente pensar um troço desse, essa justiça militar em tempo de paz para civis, numa situação como esta que eu relatei? O que o Ministério da Defesa fez em 2003 foi tentar organizar, né, no manual, que é a forma normalmente como a gente segue, o que seriam essas operações de garantia da lei e da ordem, né, que vem lá na Constituição dizendo a forma disso acontecer, né? O artigo 142 diz que nós, né, os militares, eles podem atuar se todas aquelas forças preparadas civil, para né? tal... Se uma guerra civil, não é tráfico de varejista de drogas, não é comércio de drogas. Nós, essa semana, o jornal ontem publicava que nós estávamos com garantia da lei e da ordem, né, em 11 estados. À noite já estavam em 14, hoje de manhã já estavam em 16. Começou ontem de manhã, eram 200 e poucas cidades, hoje já passam de 300. Quer dizer, existe... Isso é para as eleições. É por causa das eleições. Mas no momento anterior a gente vai ter Olimpíada, no momento anterior vai ter Copa do Mundo, no momento anterior vai ter até essa atuação aqui no Rio, e teve também nos Jogos Pan-Americanos. Quer dizer, de alguma forma, né? Às vezes até o pessoal brinca, os severinos vão lá, falta água, falta calamidade, alguma coisa, as Forças Armadas são investidas de determinadas funções. E isso não acontece, no caso das eleições, nós temos um Tribunal Superior Eleitoral pedindo ao Supremo, quer dizer, os poderes, né, podem pedir ao presidente, que fala com o ministro da Defesa, né, tudo documentado, e ele monta como será aquela operação em determinados lugares, né? Quando a gente fala de comunidades, né, não é um dia a dia dos militares, como o senhor falou, estar dentro de uma comunidade ou fazendo determinado patrulhamento. Agora, quando entra, qual vai ser a ordem nesse local? Bom, aqui só anda até 10 da noite, acorda às 8 da manhã, aí vira quartel. Essa é a verdade. E essas normas são repassadas de uma forma bastante, vamos dizer, amistosa para a comunidade local. Mas isso não é uma violação à Constituição? Eu estou te apertando, não, assim, eu sei. Eu sei que eu sou brigadeiro, mas agora é advogado. Advogado não tem jeito, né? O que a gente tem é uma supressão da Constituição, essa própria lei da garantia, né, da lei da ordem, a GLO, ou mesmo um policial, eu já fui juiz eleitoral há muitos anos, em várias comunidades, vários municípios, várias comarcas, Magé, Nova Iguaçu. Eu sou um velho juiz, não tão velho quanto o Ciro, né, mas eu sou um velho juiz. Né, eu vivia assim, em situação de eleição, que chegava lá um tanque, né, um cara todo coitado, com 50 quilos de fardamento e equipamento, né, um fuzil, né, do quase o tamanho dele, e, assim, a compra do voto era feita na cara dele, sem que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Né? Então nós temos aí 300 municípios ou 400 municípios com garantia da lei da ordem quando as eleições de domingo. Né? Quando este aparato, ele foge, né, da compreensão até de quem está dirigindo aquilo ali. Essa questão das favelas, isso me incomodou muito, essa coisa assim, toque de recolher, né? Ou que nós tivemos no Alemão, um carro passava, fica aqui dentro de casa, entra e fecha as janelas. Ao ouvir, o senhor falou amistosamente, ao ouvir batida na porta, abra amistosamente, sob pena de ser repelido com fogo, etc, etc. Quer dizer, tinha um toque de recolher durante o dia. Né? Isso não é uma supressão da ordem constitucional e do que a gente pode chamar de civilidade? O que vai, vamos dizer, o que chega até os quartéis, por isso a criação, esse manual em 2013 ele foi muito criticado, o ministro da Defesa à época trouxe até de volta, trocou alguns termos que se usavam ali, para eles ficarem mais palatáveis, vamos dizer, para a sociedade, né? Porque o militar, ele é preparado para a guerra. Claro, né? É o que eu falei aqui no começo, no caso da aeronáutica, voar, combater e vencer. Isso, o resto é atividade. E depois ele sai e aí entra o poder civil. Entra. E o tempo inteiro a gente faz o quê? A preparação para chegar nesse ponto.
quando a gente faz missões subsidiárias, elas de alguma forma contribuem para essa realidade, né? Se a gente vai tomar um território, principalmente no caso do Exército, né, que é quem atua normalmente em comunidades ou em domínio de território, né? A Força Aérea é mais a superioridade aérea. Mas quando ele chega lá, ele tem que estabelecer as regras, até para ter uma convivência. Se nós pensarmos antes dessa... Eu vou voltar aqui, já que nós estamos tratando do Rio, né, eu moro aqui. Antes de ser deflagrada aquela intervenção para se criar as UPPs, que foi, né, o grande objetivo, era até difícil de se imaginar como nós vamos atuar lá, né? Poxa, pegar ali a Maré, o Alemão, não sei. É difícil até vamos entender primeiro que lugar é esse, quem são as pessoas que vivem ali. E eu acho que pelas formas, né, de convivência que existe dentro dos quartéis, que existe dentro das comunidades. É muito diferente, né? É muito diferente e os atritos foram muito poucos. Do que se esperava, eu diria até do outro lado, né? Que nem agora. É razoável essas donas de casa estarem sendo processadas na justiça militar por desacato, né? Estão subordinadas a um tribunal militar, né? Que tem um juiz togado, o resto é tudo gente fardada, julgando a dona de casa, né? Por crime de guerra. Né? A Constituição, dentro dessas, vamos dizer, desses conselhos, né, militares, conselhos de justiça, o permanente ou o provisório, né, ela vai ter as pessoas de um nível assim compatível com quem está sendo julgado, né? Na época aqui, todo quartel ele é obrigado a ter, pelo menos da aeronáutica, uma seção de investigação e justiça. E ela só tem foco para a justiça militar. A parte civil é muito pouca. Eu me lembro aqui no 3º Comando Aéreo Regional, que bem próximo a nós, essa parte ia toda para o pessoal que cuidava da justiça, raramente repassava, vamos dizer, para o lado militar. Isso já funcionou num tribunal militar? Já, eu tive a oportunidade de uma vez. Eu não cheguei ao final, porque o permanente, a pessoa vai até, ele permanece, né? O especial de justiça, ele vai até o final daquele julgamento. Mas o outro não, a pessoa vai, participa, se der o tempo, né? Normalmente são sorteios até para evitar, eu sou voluntário, não tem isso. Sim. Se não tiver de férias, não tiver, não sei o que, tem as características que ele pode sair. E quem sorteia é a própria auditoria militar. Ela diz para o quartel, me manda a lista, aí o quartel manda a lista, inclusive com as justificativas de quem não pode concorrer. Não, garantia da lei e da ordem realmente é um aspecto muito antipático que a gente tem que refletir muito, porque é uma situação que foge ao Estado democrático de direito. Mas vamos falar de coisas boas, né? Intervenções militares positivas, como são essas ações cívicos sociais. Eu estive outro dia no Nordeste e vi um crime que está sendo cometido lá, porque o Velho Chico está acabando hoje na televisão, mas o Velho Chico não vai acabar nunca. E o Velho Chico estava chegando lá, o sertão do Nordeste. Eu sou lá de Cajazeiras, lá do sertão, e o Velho Chico está a 10 quilômetros do meu povo. Meu povo morre de fome há séculos. E se o Velho Chico chegar, aquilo lá, o sertão vai virar mar e o povo vai ter o que comer. E o papel das Forças Armadas lá foi muito interessante, né? A construção dos canais. Mas exatamente o que o povo está pedindo agora, porque as obras estão paralisadas, é a volta das Forças Armadas para essa ação cívico-social. E, além disso, eu queria que o senhor mencionasse aqui, existem transporte de medicamentos, a aeronáutica está aí fazendo transporte de medicamentos, nós falamos aqui agora de transplante de órgãos, e a aeronáutica está salvando vidas através dessa atuação, né? Atendimento de população indígena, nós tivemos lá em São Gabriel, e a única coisa que chega lá de civilização são os aviões da aeronáutica que levam lá medicamentos, alimentos, informação. A história dos Correios começa com a aeronáutica, né? Sem dúvida. Correio Aeronacional. Os médicos hospitalares, e ali no Grande Amazonas, a gente vê que tem lá o hospital Barco da Marinha, que socorre aquela população ribeirinha. Queria que o senhor me falasse aí quais são as atuações cívicos sociais das Forças Armadas que o senhor podia mencionar aqui. E é possível acabar o Velho Chico e chegar lá e abrir, levar água para o sertão? Nós temos, né, principalmente na parte do Exército, né, quando a gente fala em Nordeste, né, a furação de poços, né? Eles fazem uma quantidade, tem até um tempo, estradas lá também, é muito comum, às vezes as empresas privadas não têm
por algum motivo, condições de fazer, o preço, alguma coisa, o Exército acaba entrando e suprindo essa parte também. Essa é a empreiteira que não rouba, que não se corrompe. Aí devolve dinheiro. Tem algumas histórias, né, nesse sentido. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, algo bem recente, são as operações Ágata, que são as operações de fechamento da fronteira por um determinado tempo. Atuam as Forças Armadas na faixa de fronteira, e eu participei de duas que fechou a fronteira inteira, né? Nos anos de 2013 e 2014. Em 2013 eu estava no Sul, no Comando Militar do Sul, e 2014 no Comando Militar da Amazônia, né? E é interessante porque eu cuidava da parte logística. Mas fecha a fronteira, fecha o espaço aéreo? Ou fecha a fronteira? Fronteira toda, a fronteira oeste, né? E é claro que nós falamos de acordos com países, né? Então, a gente tem acordos, os outros países fronteiriços também fazem operações do outro lado. Qual a finalidade? Nós temos observadores aqui, observadores lá. A finalidade é principalmente coibir o descaminho, o tráfico de armas, de drogas, todos esses. Mas o interessante que eu ia ressaltar é que dentro da parte logística, que era o que me cabia, né, daquelas operações, nós tínhamos vamos dizer, que em cada unidade militar empregada, a gente está fazendo, vamos dizer, o controle da fronteira naquela ponte que passa em cima do rio e tal. Ela era obrigada, e eu, como planejador logístico, era obrigado a criar uma ação cívico-social para aquela comunidade. Quando nós tínhamos um exército mais forte, um batalhão de engenharia, a gente pintava escola e a comunidade ajudava. Em outros locais que a parte de saúde era muito crítica, nós tivemos até anteriormente aqui pessoas ligadas à área de saúde, então nós conversávamos com aqueles agentes locais, né, os secretários de saúde do município, às vezes do estado. Tinham várias associações, um Lions Club e outras, que forneciam. Eu me lembro lá no sul, na cidade mais pobre que tinha lá, o Lion chegou com um ônibus lá, eu acho que eram 5.000 armações de óculos. Então eles mediam dentro do ônibus a acuidade visual e aqueles óculos eram dados. E não era o político que dava, não. Se tivesse que ser remetido depois, era remetido para a área de saúde e a entrega era feita na área de saúde, exatamente para não caracterizar, né, vamos dizer, um órgão federal, né, distribuindo. A gente fazia essa ligação. E pelos meios que nós tínhamos, é claro, aí colocávamos nossos médicos para irem dentro das escolas, dos hospitais. Então dava um ganho que aqueles municípios ficavam aguardando a próxima operação, porque ali, né, iria acontecer uma ação cívico-social. O doutor Ciro teve a oportunidade de ver na Amazônia, eu não vou nem falar dos barcos da Marinha, porque eles já são famosos. Tem estado que compra o barco para fazer esse trabalho e não consegue, porque ele não consegue colocar médico, enfermeiro. Então a Marinha fica com esses barcos e faz aquelas populações todo o ano inteiro rodando aqueles rios da Amazônia, levando saúde. Mas eu digo dentro das operações, que é onde nós temos a ACISO. Nós temos balsas, porque a gente tem que construir e manter pistas na Amazônia, pistas de pouso, né? E cada vez tem que melhorar mais, porque as aeronaves exigem. Então, as balsas são imensas. Nós temos mais balsas lá do que a própria Marinha, para levar o material de construção, porque não chega. Ali a questão que a empreiteira não consegue fazer. Sim. O CIVAM já foi, nós tivemos que ajudar muito, porque as empresas não conseguem chegar com material, não tem pedra lá, tem que vir. Mas isso é muito interessante. Quem conhece a Amazônia, e me impressionou muito, né, as vezes que eu estive na Amazônia, é que não existe pedreira. Né? Tem árvore, tem os igarapés, tem muita água, tem muito peixe. Não tem pedreira, porque não tem morro. Né? É algo muito interessante, tem que levar pedra. Isso para quem vive numa cidade, né? Quem vive Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Nos grandes centros urbanos desse país, não tem dimensão. O que é fazer uma construção, né, na Amazônia? E aí, em cima, vamos dizer, de uma balsa dessa, eu me lembro uma cidade próxima ali de Manaus, né? E nós tentávamos fazer também as operações ACISO nas regiões de fronteira, já que nós estávamos operando ali para coibir, né, atos ilícitos de qualquer forma. Nós também, em paralelo, estávamos lá com a sociedade ou dentro das escolas, como eu falei, fazendo alguma operação ali. Normalmente a Amazônia, a gente tem que falar de saúde porque é o mais crítico. Mas em outros locais também, como eu falei, até construção, fazer um pequeno estrado. Uma outra pergunta. Itapiruna, em 1994, há 22 anos, eu estava lá como juiz eleitoral, juiz novo na magistratura, e mandaram para lá as Forças Armadas. No primeiro dia, até contei essa história para o Ciro aqui antes do programa começar. No primeiro dia está lá o soldado
né, em pé, né, em posição, né, vertical, rigorosa, o fuzil, né, em punho, né. Lá pelo meio-dia o calor começava a aumentar, ele já dava uma relaxada, né. Aí lá no final da tarde as crianças saindo da escola já passavam lá para brincar com ele, para olhar para a arma, para ver a farda, crianças que talvez nunca tivessem visto, né, uma pessoa, né, com aquele armamento todo. No dia seguinte, a dona de casa ela já levava uma água para ele. 3 dias depois, ele já estava lá namorando as moças da cidade. E aí tem uma coisa, né, quando isso dura um tempinho, né, ele acaba namorando um pouco mais as moças e depois ele vai embora. E pelo país inteiro tem a figura, né, dos filhos das Forças Armadas, né, daquela pessoa que foi lá, serviu um tempo, fez um trabalho assim, interagiu, né, com alguém da comunidade local, interagiu muito fortemente com algumas moças, né, e deixou os filhos. Isso tem alguma coisa, alguma assistência para essa meninada que acaba nascendo dessa interação, né, e dessa temporalidade que um soldado fica nessas comunidades pobres? A orientação é dada, né? A gente viu aí agora as Olimpíadas, a quantidade, por exemplo, de camisinhas que foram distribuídas, né, para o evento, né, para as pessoas que participavam, exatamente para evitar não só, né, vamos dizer, a procriação, mas principalmente também as doenças, essas coisas. Sim, que acabam acontecendo também, né? Mas, vamos dizer, da parte, vamos dizer, a consequência disso, né, é que vamos dizer, a folha de pagamento tem de dependentes né, o reconhecimento, o quartel nunca se opôs, a orientação é dada, né? Gente, cuidado, não é assim, né? Mas é muito difícil, né? As escolas hoje, todas elas, eu falei, eu entrei com 15 para 16 anos, hoje os garotos entram com 14. Então, nas cidades, por exemplo, Barbacena, Guaratinguetá, se ele tivesse, e a gente era emancipado na entrada. Hoje em dia tem termo de ajustamento de conduta para os garotos que são mais novos, eu digo nas escolas, que é um foco maior, né? O soldado do serviço militar, né, obrigatório, ele tem uma outra característica. A orientação é dada, mas é difícil. Às vezes é a vez que a pessoa está com a melhor condição da vida dele, né, dependendo de onde ele vem. A gente Sim. não tem restrição a isso. Pode olhar dentro dos quartéis, o doutor Ciro conheceu muito bem. Na Amazônia nós vimos índios servindo. Era soldado, era cabo, e era ele. Vinha lá da comunidade, ensinava alguma coisa para ele. Daqui a pouco ele tinha condições, sabia ler, sabia escrever, ensinavam outras técnicas. E era, né? Mas a gente impunha condições lá. O pessoal lá de São Gabriel, eles só podiam servir as Forças Armadas se estivessem vestidos com manto sagrado. Mas isso que o Damasceno falou, o doutor Sérgio, eu já consegui muita reconhecimento de paternidade via comando. Quando o juiz da infância e da juventude, as mulheres iam lá e o filho, o registro incompleto, quem é o pai? Não, o pai é o soldado fulano lá, ele está lá em Deodoro, tá assim. Eu ligava para o comando e falava, olha, o seu comandado aí gerou uma criança e está irresponsavelmente recusando. No dia seguinte, o comandante mandava o soldado lá fazer o reconhecimento de paternidade, eu registrava o filho, completava o registro, estabelecia a pensão de alimentos, a guarda e tudo, ficava... Isso era a mais rápida ação de investigação de paternidade e efetuação do registro, né, Ciro? Tinha essa parceria com os comandos e funcionava maravilhoso. Eu não perdia tempo com DNA, não perdia tempo com o exame, nada. Os caras iam lá, não sou eu, pai. Que beleza você veio aqui assumir essa responsabilidade. Mas, o doutor Sérgio, um dos debates aí do governo golpista é a questão previdenciária. Como é que é a previdência do militar? Quanto tempo, em média, o militar trabalha? E uma vez reformado, qual é a proporção da pensão que recebe um militar? Não é o mesmo do civil, não é o mesmo tempo. Como é que é isso para nós entendermos melhor? Nós temos lá na história, né, essa contribuição, né, o Montepio Militar, a carteira de pensionistas militares, ela vem em 1960, ela era uma carteira valiosíssima, né, com aplicações, com administração, com gestão, e naquela data, para se fazer Brasília, essa carteira é encerrada e o governo assume com o Tesouro, né, 30% dessa carteira. 30% dessa carteira. Então, ela é uma carteira valiosíssima, né, com aplicações, com administração, com gestão. E naquela data, para se fazer Brasília, essa carteira é encerrada e o governo assume com o Tesouro
a possibilidade de devolver esses recursos ao longo do tempo, já que naquele momento era um recurso que estava sendo guardado para quando fosse necessário. Os cálculos que existem hoje, os cálculos atuariais nessa área, eles mostram que a carteira ainda é muito superavitária e permite pagar o que se paga hoje, né? É a paridade que existe, assim como também os servidores do serviço público, federal, estadual, municipal, que saem com a paridade por serem servidores públicos, né? A discussão que existe, onde os militares falam, é a forma que, vamos dizer, as carreiras são conduzidas, né? Ele contribui a carreira inteira para, na hora que sair, ter essa paridade. E as filhas solteiras? Essa história de pensionamento de filha solteira? Isso é uma história da Guerra do Paraguai, né? Eu acredito que deve ter tido muito problema. Aí foi criada uma fundação, Fundação Osório, o doutor Ciro conhece, que antigamente só estudavam meninas lá, hoje eu acho que até já permite algum, isso não tenho certeza, teria que se verificar, mas era a escola destinada a essas órfãs, vamos dizer assim. E em paralelo, as filhas não era nem solteira, porque ela sendo casada e tiver naquela regra, ela também recebe. É muito místico, né, esse negócio, mas na verdade a maioria não casava, né? E o que existe, esse benefício de 2002 para cá, ele acabou, né? A legislação mudou e ele já não permite mais que isso ocorra. Agora, para quem estava regido até ali e contribuía para isso não é uma benesse assim feita à vontade, não, a pessoa tem que contribuir. No meu caso, como eu tenho filhos, homens, na época eu fiz até a desistência, quer dizer, mesmo que eu tenha uma filha ou adote, eu já não tenho mais esse direito. E quem entrou a partir dali, ou quem começou a contribuir a partir dali, não tem mais. A partir de 2002, então quem entrou a partir de 2002 não tem mais a possibilidade. Não tem mais a de fazer possibilidade. E quem entrou a partir dali, isso não existe mais. As filhas não recebem. Ou seja, as filhas só poderão receber de quem fez a opção por este recolhimento, que aliás é mísero, né? O que recolhia depois não compensava o que ela recebia. Na verdade, mas vai ser uma coisa, então, que ficou para o passado. No futuro, a gente não vai ter. Pode ser até feita, porque em algum caso, poxa, mas fulano ainda recebe, Beltrano ainda recebe. Mas não é uma discussão hoje, porque ela já não existe mais, pelo menos para os militares. Meu querido amigo doutor Sérgio Lins, que alegria muito grande reencontrá-lo aqui. Agora um próspero advogado aqui com seu escritório. Seu escritório fica lá no Centro Empresarial do Barra Shopping. Nós estamos ali, Palermo Cavalcante e Mussi, né? São os sócios lá. E nós estamos com o consultor deles, fazendo um trabalho muito interessante, né? E à disposição na área societária, na área empresarial, na área civil. Muito obrigado, foi muito esclarecedor essa sua entrevista aqui, com essa sua vasta experiência nas Forças Armadas. É um tema que a gente quase não toca, mas foi muito, muito importante, porque falamos aqui do direito militar, da justiça militar, e agradeço aqui a sua presença e que tenhamos todo um bom fim de semana. Muito obrigado, doutor Ciro. Muito obrigado, doutor Damasceno, a oportunidade aqui de falar sobre esse tema. Foi um prazer. Eu só lamentei que o senhor tenha concordado tanto com o Ciro na questão de botar a camisa do Flamengo nos índios. Uma boa tarde a todos. A Rádio Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.